recomeçando o nosso trabalho de contar a história das personalidades desse nosso país. Hoje eu vou entrevistar o Ricardo Mubarak Baitelo. Hoje é o seguinte, jornalista entrevista jornalista. Para retomar os nossos trabalhos, né, a primeira vez que nós estamos fazendo uma entrevista sem máscara, mantendo a distância aqui, o microfone, nosso microfone tradicional está aqui, ó, e nós estamos usando o microfone de lapela. Ricardo, muito bom dia, é um prazer bater este papo contigo. Para mim é um maior prazer também, Fred, porque já nos conhecemos há algum tempo e temos muita coisa em comum, né? E além da nossa descendência, nossa origem libanesa, eu sou misturado, né? Mubarak Baitelo. Eu me orgulho muito da minha origem, porque os dois nomes são significativos para mim. Mubarak quer dizer bênção. Vale de Beraka, na Bíblia, é o Vale da Bênção. Então, o nome Mubarak abençoado, né? Abençoado, bendito do Senhor. Que maravilha. Sortudo. E Baitelo é Beit El, é a segunda letra do alfabeto hebraico, que quer dizer casa. El, Deus, casa de Deus. Então, abençoado de casa de Deus, eu não penso mais nada. Além de todo esse nosso relacionamento, que você vai conhecer um pouquinho da nossa história, aliás, da história do Ricardo, não a minha, que você já conhece, nós temos a formação cristã também, e já quero de antemão mandar um beijo, um abraço para o nosso pai espiritual, o reverendo Isaías Souza Maciel, está lá no Rio de Janeiro. Nosso amigo. Fique à vontade também para mandar um abraço a ele. Deixo aqui o meu abraço ao pastor Isaías. 95 anos de trabalho dedicado a esta nação, ao Evangelho e à causa social. Um grande abraço para o senhor. E ao Brasil, porque o reverendo ele participou da campanha da Segunda Guerra Mundial lá na Itália. E ele conta com muita propriedade a experiência que ele teve lá, então é muito interessante. Um beijo, reverendo. Hoje a história, nós estamos contando a história do senhor, mas eu já entrevistei no Rio de Janeiro, em breve vamos voltar aí para entrevistar de novo. Mas vamos falar do jornalista, do advogado, do reverendo. Vamos falar um pouquinho da sua história. Conta para nós como é que é a sua história de jornalista. Eu nasci em Mirassol, no interior de São Paulo, e com 14 anos eu fiz um teste, atrevimento, né, para ser locutor da rádio. E para minha surpresa eu fui chamado. 14 anos, outubro de 1968. E nessa época a gente vivia num regime de exceção, num regime muito especial, né? E muito da minha participação, além de locutor, de ter programas de músicas, eu também me interessei pela notícia. E nesse tempo, dos 14 aos 16 anos, eu trabalhei nessa rádio e até encontrei recentemente um diretor, Edivar Vila, que está com 84 anos, que era um grande amigo, é um grande amigo, e ele lembrou coisas assim inusitadas, como eu estudava no colégio, no ginásio, no colegial do Instituto de Educação Anísio Moreira, que era em frente à rádio. Minha mãe ia levar marmita para mim na rádio, porque não dava tempo de ir em casa. Eu nem lembrava mais disso, mas o Vila... Você tinha o quê? 20 anos? 20 não, 14. 14? 14 aos 16. Puxa vida. Com 16 anos eu saí para estudar, fui para Ribeirão Preto fazer cursinho e continuei colaborando. Depois eu fui para Campinas, entrei na Escola de Comunicações da PUC e tive muita experiência agradável lá. Continuei colaborando com jornais pequenos da rodoviária, jornais assim situados, e depois me deu na veneta de vir para Brasília fazer cinema. E eu vim quase que perdemos um excelente advogado para o mundo do entretenimento. Não, mas eu fiz cinema, eu vim para o UNB. Você chegou a fazer? Fiz no curso de comunicação do UNB, eu vim para fazer cinema. Fiz comunicação. E no decorrer do curso, eu percebi que cinema não ia me dar condição de vida. Então eu me habilitei em jornalismo. E
fui trabalhar de estagiário no Globo, e do Globo eu fui para o Jornal de Brasília, convidado por um grande projeto, o Antônio Teixeira Júnior, conhecido jornalista, um brilhante jornalista, que foi precocemente recolhido pelo senhor. Aos 33 anos morreu do coração, mas era um jornalista de mão cheia. E o Teixeirinha, ele apontou a dedo. Como eu era evangélico e andava com a Bíblia na mão, estava recém-convertido, ele se afeiçoou a mim. Sede e fogo do Senhor. Ele se afeiçoou a mim e me botou o apelido de padre e me chamou para a equipe dele. Por que eu estou frisando isso? Eu fui para o Jornal de Brasília em dezembro de 76, com o Teixeirinha. Só que o Teixeirinha morreu. E nesse período eu fui escalado pelo jornal para cobrir as Forças Armadas. Olha, eu quero dizer para você que está assistindo essa entrevista com o Ricardo, doutor Ricardo, que é jornalista, entrevista jornalista. Igual quando eu entrevistei o Alexandre Garcia, tem muita história para contar, e ele está contando essa parte da história da vida dele, mas daqui a pouco nós vamos ter coisas atuais também, mas a história é importante, porque se você precisa, você que é jovem, que está galgando agora o teu espaço, é importante você ouvir essas histórias para saber os caminhos que você deve trilhar. Mas continue, Ricardo. Então, fui cobrir Forças Armadas. E em julho, cobrindo, veio da França um repórter do Globo chamado Hélio Contreiras, um grande jornalista, já falecido. E o Hélio Contreiras era bem mais velho que eu. Eu tinha 22 anos. E o Hélio Contreiras tinha o dobro da minha idade ou mais. E ele tinha vindo da França e era um grande repórter. E encontro no dia do meu aniversário de 23 anos, eu encontro o Contreiras na esplanada e eu estava, onde você está indo? Eu falei, bom, eu estou indo para o Ministério. Aí ele disse, não vá porque está tendo um grande evento e eles chamaram todos os jornalistas lá para a sala de imprensa, mas se a gente for lá, nós vão nos reter. Está tendo a missa de 7º dia da dona Alzira Geisel, cunhada do presidente Geisel. É na igreja de Santo Antônio. Você sabe onde é? Sei. Pegamos um táxi e rumamos para a igreja de Santo Antônio, que era 912, sul. E eu não sabia para onde eu estava indo, o que ia. Estava acompanhando o Contreiras. E chegando lá, quando descemos do carro, quem estava vindo? General João Batista de Oliveira Figueiredo. E só um adendo, quando eu estudava na UNB, em 1974, 75, numa manhã sonolenta, nem lembro de que data era, um professor de redação de jornalismo, que depois foi meu colega do Estadão, Manuel Vilela, ele, do nada, e eu sonolento naquela manhã, falou, o próximo presidente da República será o general João Batista de Oliveira Figueiredo. E você vai encontrar ele lá. Aí, aquilo entrou na minha cabeça e eu esqueci. Nem sabia quem era. O chefe do SNI. Era uma pessoa dificílima, ninguém sabia nem a imagem dele direito. A não ser jornalista, mas eu, que era um estudante, vindo do interior, aquilo guardou. Quando eu desço do carro na igreja, o Contreiras vira, esse é o general João Batista de Oliveira Figueiredo. A primeira pergunta, o senhor é candidato à presidência da República? Puxei lá de trás e bombardeei o general, chefe do SNI. O Contreiras se assustou e falou, não, peraí. O general, deixa eu falar. Falou, sou. Se o Geisel e os políticos apoiarem. Óbvio, condicional eu sou se tiver o propício. Claro. E eu escrevendo. Aí o Contreiras se animou e entrou e
fiz várias perguntas para ele, anotando tudo. Saímos de lá, eu fui para o meu jornal, o Jornal de Brasília. Cheguei na redação, pautei a matéria, estou escrevendo, veio o editor. Você está maluco? Você sabe o que você está escrevendo? Foi lá, entrevistei o general. Eu entrevistei o general e está aqui a matéria. Ele está admitindo ser candidato se houver apoio do presidente atual e dos políticos. Aí foi aquele tropel, né? E nessa situação, o nosso editor era assessor de imprensa do ministro da Justiça, Armando Falcão. Que é isso? Haroldo Holanda. Na hora, ele ficou assim, telefonaram para um coronel chamado Kurt Pesek, grande figura que depois se tornou... Que memória! Olha, eu não tenho essa boa memória assim. As pessoas que me conhecem mais intimamente sabem que a minha memória é bem falha, né? Mas aí... Eu fico admirado quando você lembra... Mas é porque foi muito forte para mim aquilo. Claro. E o coronel Pesek falou, pode publicar, que eu estava do lado e falou exatamente isso. Que coisa. Só que tinha uma coisa, o coronel Pesek ele era assessor do general Hugo de Abreu, que era o chefe da Casa Militar, e havia uma certa... Só que ele era uma pessoa muito distinta, falou, é verdade, falou exatamente isso. No dia seguinte, o Globo não deu a matéria e o Jornal de Brasília veio sozinho, estampado, com aquela matéria. Furo e dor de cabeça, porque... Todo mundo inteiro veio em cima de vocês. Exatamente, deu no mundo todo a matéria. As agências internacionais, repercutiu. E eu fui chamado pelos generais, pelos coronéis. Falou mesmo, falou sim. Tá aqui, como eu andava com a Bíblia, eu não preciso mentir. Eu sou fiel no pouco, eu sou fiel no muito. Para que eu preciso mentir? Ele falou. E só que o Palácio desmentiu. Depois eu fui entender, na hora eu fiquei revoltado. Mas como um mundo de mentira, o diabo é o pai da mentira. Eu tinha todos aqueles conceitos que em política, infelizmente, não se segue a risco. Então, desmentiram a minha matéria. Só que no domingo, dia 10 de julho de 77, eu fui surpreendido com uma coluna inteira da Folha de São Paulo, escrita pelo jornalista Alberto Dines, que era o papa do jornalismo, e ele cita o meu furo. E tem até aqui a matéria, que eu quero ler o final. Ele diz assim, o feito jornalístico é inegável, politicamente tem um significado especial. Pela primeira vez desde 1964, a opinião pública brasileira pôde acompanhar todos os lances e assim, indiretamente, participar com o peso da sua opinião de um processo do qual há 13 anos está marginalizada. Isso para mim é um diploma, claro, é uma tese de doutorado, porque ele está dizendo que o meu furo jornalístico começou com a abertura política. Então, está aqui a matéria, eu te mandei também a cópia do Dines. Vamos colocar, vamos colocar na sua entrevista. E com isso, no desenvolvimento do curso dos acontecimentos, no dia 12 de outubro, o general Frota, ministro do Exército, viu mesmo que a linha política ia para o lado da minha matéria, que eu tinha dito e estava confirmando, foi demitido pelo presidente Geisel, por não confiar mais, ou por tentar, segundo o noticiário político, tentar um golpe. Enfim, eu acompanhei tudo isso e está aqui a prova, né, da minha participação na história desse país, pelo menos. Deixa eu fazer um parâmetro dessa época com a época atual. Hoje nós temos um presidente militar eleito pelo voto democrático, cristão. Qual a referência que você faz, ou qual o link que você faz do governo atual com aquele governo lá?
Olha, eu tenho uma opinião própria sobre isso, até porque naquele governo, o presidente foi até punido na época por querer expressar a sua opinião. Eu tenho verdadeira admiração pelo presidente Bolsonaro por dois motivos. Primeiro, que ele é autêntico. Segundo, que ele invoca a palavra de Deus, né? E procura cumprir. Tem seus arroubos, mas isso quem não tem. Eu acho que Deus o colocou lá. Porque para quem levou, não, quando eu digo eu acho, eu tenho certeza. Tem certeza também. Sem falar uma palavra, foi eleito. Eu às vezes até falo, você devia meditar mais um pouco e falar menos e governar mais, né, nesse sentido. Mas ele sabe, foi dado a ele, o poder ele é dele, não é? Nós tivemos uma audiência com ele lá no gabinete pessoal e ele é isso mesmo. E uma das coisas que eu mais admirei é que ele não teve vergonha de se aliar a Israel. Ele chamou, a primeira figura que eu vi na posse dele foi o primeiro-ministro de Israel. Isso me alegrou muito, porque quem é do povo de Deus sabe, né, que a importância de Israel no cenário universal. Eu entrevistei também, tive a oportunidade de entrevistar tanto o presidente quanto o embaixador de Israel também aqui no Brasil. Grande abraço, embaixador. E realmente tem esse link aí que você formou agora, e realmente é a pura verdade. Então Mas vamos voltar aqui para o Ricardo, deixa eu conduzir aqui, porque se você for contar a sua história toda, a entrevista vai ficar muito longa e os telespectadores não vão assistir toda. Aí você passou essa fase de jornalista, né? E como é que qual foi o momento que você enveredou para a parte jurídica? Eu vou explicar. Em 1982, não, em 78 eu fui contratado pela TV Globo. E fiquei lá de 78 a 82. Só que durante grande parte desse período, eu aprendi muito na TV Globo. Muito mesmo. Toda essa noção de televisão. Eu tinha aula com a Maria da Glória Baltemiller, aula de impostação, de presença. Ela me ensinou muito, a Glorinha. Eu tenho, não sei nem por onde ela anda, se ela vive, enfim, mas é uma pessoa que eu devo muito, Maria da Glória Baltemiller, que me colocou mesmo no cenário, me fez entender qual era a posição do jornalismo. Só que nesse período, em 79, eu fui para o Estadão e fiquei, Estadão Globo. E no Estadão me mandaram cobrir judiciário, que aliás eu já cobria para o Jornal de Brasília, junto com as Forças Armadas, eu cobri o Judiciário, e como estagiário do Globo também, Superior Tribunal Militar, Lei de Segurança Nacional, Decreto-Lei 898, no auge mesmo. Só que o Estadão me mandou fazer tribunais mesmo, só tribunais. E aí um grande jornalista, que virou meu padrinho, Galba Menegali, me chamou e falou, se você quiser ficar nessa área e ser bem sucedido, faça direito. Depois de 5 anos de ter deixado a UNB, eu vi meus créditos, fiz um requerimento e fui aceito como aluno do departamento, porque eu já era aluno de lá e não precisava fazer novo vestibular, facilitou. E eu me formei em Direito por conta do Estadão. E era incrível, né? Porque meus primeiros passos na advocacia não foram em delegacia de polícia, porta de cadeia, primeira instância. Minha primeira sustentação eu fiz no Supremo. Porque é onde eu conhecia, os tribunais superiores. Olha, e ele está falando do Supremo aqui, o Ricardo Mubarak Baitelo, ele é advogado do um dos advogados do Michel Temer e de várias outras personalidades também. Por quê? Porque ele agarrou. Por que você agarrou com tanta firmeza essa carteirinha de advogado? Pelo seguinte, porque a advocacia, a maioria dos jornalistas de antigamente eram advogados, eram bacharéis, que passavam a escrever.
grande parte dos nossos presidentes do país foram bacharéis. Grande parte. Getúlio Vargas, Michel Temer, enfim, muitos deles lá no começo. Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, é interessante a história dele. Ele foi o presidente da Constituinte de 1890. Só que ele nasceu em Itu, mas com 2 anos, como o pai dele foi assassinado, a mãe dele mudou para uma localidade chamada Vila Constituição, que é hoje Piracicaba. E ele foi, ver a força da palavra, né? Ele foi morar na Vila Constituição e presidiu a Constituinte. E depois foi presidente da República. Presidente da República. E você, aí quando você pegou a carteirinha, foi defender suas teses, foi para o Supremo, aí você largou de vez jornalismo. Não, eu não larguei. Veja bem, eu atuei no Estadão até maio de 1988. Então eu cobri praticamente toda a Constituinte. Eu sei cada passo da Constituinte. E ainda hoje eu folheio os anais da Constituinte para ver qual era o verdadeiro espírito daquele artigo que está lá. Inclusive o judiciário, a proposta do Poder Judiciário lá é completamente diferente desse judiciário que está aí. O Plínio de Arruda Sampaio, que foi o relator, o subrelator, aliás, o relator da subcomissão do Poder Judiciário, ele propunha um tribunal constitucional com 9 ministros e mandato de 12 anos. Mandato de 4 em 4 anos renovado, para não aparelhar politicamente o tribunal. E criava um Superior Tribunal de Justiça com 15 ministros, também com mandato. Só então que ele criava um Tribunal Superior Federal para tratar das leis federais. Então é muito interessante, só que pouca gente, ninguém mais liga. Eu estudo, eu tenho inclusive cópias do anteprojeto. Presidente Bolsonaro, está aí, ó. Quem só está precisando aí na sua assessoria? Ricardo Baitella aqui, ó, para poder assessorar e mudar essa história aí desses tribunais aí que tem mandatos perpétuos, praticamente, né? A PEC da Bengala e outras a mais aí. Ricardo, esse papo nosso aqui é muito interessante, mas eu tenho que falar para os meus telespectadores para se inscrever aí no canal do YouTube. Você que é amigo do Baitella, que vai assistir essa entrevista, se inscreva no nosso canal, viu? Assista, compartilhe, faça parte dessa família da Voz de Brasília. Agora eu queria que você trouxesse para... Vamos trazer um pouquinho para a atualidade agora? Sim. Vamos trazer para cá agora? Eu já conheci o Ricardo há algum tempo, mas foi o general Paulo Assis que nos lembrou da história dele e disse que ele tinha que fazer parte desse documentário. Qual é o documentário? Olha aqui, ó, para você que ainda não viu, o Almanaque dos 60 anos está quase pronto, aqui já é a boneca dele, ó. Já estamos finalizando, vai entrar a entrevista do Ricardo, do ministro Aires Brito, né, que vai nos dar entrevista semana que vem, e mais alguns outros, e nós já fechamos. Em outubro a gente lança o Almanaque dos 60 anos de Brasília. Deixa eu ficar aqui só para você ver a qualidade do trabalho. Olha aqui, ó. São páginas grandes, ó. Olha as fotos desse trabalho. Olha aqui as entrevistas, diversas autoridades, embaixadores, enfim. Dá uma folheada aí no nosso site para você conhecer um pouquinho esse trabalho. Nós lançamos, Ricardo, agora também o Anuário Brasileiro, a 21ª edição. Você já teve a oportunidade de dar uma folheada? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores o que é a impressão que você teve desse trabalho para a gente trazer a sua história para a atualidade. Olha, realmente, nós somos acusados de ser um país sem memória, mas o Fayad, ele está desmentindo isso. É a memória do país, de Brasília, é a memória do país. E memória é algo muito importante. É a lembrança do que já foi para podermos projetar o que seremos. Claro. Então,
muita gente fala, eu quero ser, meu nome está no livro da vida. Que livro? Não existe livro da vida. Existe a memória de Deus, nós estamos gravados na memória de Deus. Então, isso aqui é algo eterno, memória. Muito obrigado, muito obrigado. Então, olha aí, acompanha essa memória. O protótipo já está no site, Ricardo. Assim que a sua entrevista for editada, a gente já vai lançar também no canal do YouTube e o resumo dela aqui no Almanac. Mas e quem é o Ricardo hoje? Família, profissional? Conte um pouquinho da sua vida para nós aqui. Olha, eu tenho emoções, sou um ser humano normal, né? Apesar do novo normal, mas meus sentimentos. A partir de 2015, eu reencontrei uma antiga paixão minha no Facebook. Eu tinha 62 anos. Final de 2015. E acionei, eu vivia procurando essa pessoa do lado da minha cidade. Eu ia tocar guitarra na casa dos irmãos dela, tinha uma banda lá, eu sempre gostei de música, compunha, então eu ia lá só para vê-la, né? Só que ela nunca me deu confiança. Casou, era um pouquinho mais velha que eu, então. E depois de 45 anos, eu reencontro essa moça, essa senhora, né, que hoje é da minha idade, no Face, e aí começamos a conversar e virou aquela paixão reacendeu, e eu estou casado com ela, já vai fazer 5 anos, né, no começo de fevereiro. Essa história tem que ir para o Facebook, hein? Olha aí, o pessoal do Facebook, que é nosso parceiro também nessa empreitada, né, que participa conosco também, através das redes sociais. Vocês precisam ver essa história do Ricardo aqui para colocar nos anais aí do Facebook. Essa é inédita, hein? Ricardo, você contava para nós que você encontrou a sua grande paixão depois de 45 anos. Saiu na imprensa essa matéria? Saiu no Diário da Região de São José do Rio Preto, porque eu sou de Mirassol, ela também. Então eu fiz questão de voltar a Mirassol e casamos lá. E a cerimônia é feita por um pastor daqui, meu amigo, e foi muito bom, porque eu revi toda a família dela, os meus familiares. O bom de eu fazer essas entrevistas assim, sem máscara, porque a gente vê a lágrima no olho, né? Eu sei que ele segurou aqui para não chorar. Você, como é que é o nome dela? Eunice. Eunice, você que foi responsável, quase que a lágrima rolou aqui. Eu parei, porque eu não gosto de ver homem chorando. Se bem que a gente, nos pés da cruz, a gente pode chorar à vontade. Mas ele se emocionou aqui agora, está com a voz aqui embargada, porque você faz parte dessa nova história do Ricardo. Ricardo, parabéns, cara, que coisa bonita, né? Depois de 45 anos, você reencontrar a sua grande paixão. E ela sabia que você era apaixonado por ela? Até eu reencontrar ela no Face, não. Nem sabia quem eu era. E tem alguns detalhes importantes que às vezes a gente não percebe. Em 1994, eu perdi meu pai no dia de Natal. E eu saí daqui na madrugada para o velório. Eu era subsecretário de governo de São Paulo nessa época, eu não pude ir no Natal, porque ia ter a posse do presidente, e era do novo governador, e eu era o representante do governo de São Paulo por 6 anos. Me chamavam de embaixador de São Paulo aqui. Só que eu era subsecretário de governo. E eu fui obrigado a sair às pressas para ir no velório do meu pai. Minha mãe eu perdi em 86. E eu cheguei 5 horas da tarde, quase na hora do sepultamento, só estavam me esperando para sepultar. E tinha um outro velório, velório municipal, né? Tinha os 2 lados. E eu fui ficar sabendo depois que era a mãe dela. Os 2, meu pai
e a mãe dela morreram no mesmo dia. E foram enterrados no mesmo dia, dia de Natal de 94. E hoje vocês estão morando em Brasília? Moramos. Moram em Brasília. Em Brasília, sim. Ela veio, me acompanhou. Ela, os cachorros, eu não falei para você, nós estamos em Brasília, tá? Essa entrevista está sendo realizada aqui na capital do país. Se você que estiver em outras regiões do país ou do mundo, né, nós que entrevistamos diversos embaixadores, que construímos uma empresa de importação e exportação, você que estiver em qualquer parte do mundo, quer falar com Brasília? Nos chame. Quer falar com o Supremo? Chame o Ricardo, porque nós estamos aqui em Brasília para servir ao Brasil, para servir ao mundo. Ricardo, e como é que é hoje? O que você está fazendo hoje, cara? Conta para nós. Eu reencontrei você, já falei aqui com o general Paulo Assis, que foi um dos responsáveis por essa chapa vitoriosa, em que levou o general Mourão lá para alinhar com o Bolsonaro, para mudar a história do país. Eu estou chamando essa nova história de um novo Brasil. Novo Brasil. Eu estou chamando, estou colocando as minhas postagens nas mídias sociais, na internet, no novo Brasil que está sendo construído. Né? Como é que está hoje o Ricardo? Conte para nós. Conte para seus amigos que vão assistir, conte para o Brasil, para o mundo. Com o passar do tempo, eu me aposentei, mas não me aposentei, porque aposentadoria hoje, para quem depende tem que desaposentar, né? Exatamente. Eu estou tendo que trabalhar para poder viver, né? Voltei à advocacia com toda a carga e você mesmo disse, eu já fui advogado do presidente Temer, mas no momento eu não represento formalmente, mas vou continuar até morrer sendo advogado dele. Ele te liga para você, ligou para mim também quando estava com a missão lá no Líbano, que o presidente Bolsonaro sabiamente nomeou ele para que ele fosse o representante do Brasil naquela tragédia que teve com nossos irmãos. E ele sabiamente aceitou. Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, essa lembrança, de mandar essa solidariedade aos nossos irmãos libaneses, meus primos que alguns fatalmente foram atingidos lá pelaquela explosão, né? Mas a nossa solidariedade, nós nos movimentamos aqui para mandar a ajuda como nós pudemos lá para o Líbano. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus, que essa tragédia vai passar e a vida tem que continuar, né, Ricardo? É verdade. Bom, e aí você hoje está advogando, então faça o seu comercial agora aí. Você não precisa. Estou recomeçando. Você não precisa, né? Estou recomeçando a advocacia. E tem que estudar muito. Eu acho que as coisas mudam, né? Muito. Essa parte virtual estou apanhando muito, mas a gente aprende na marra. Estou fazendo sustentação virtual, coisa que para mim era um terror, né? Era muito mais fácil fazer um protocolo direto no tribunal ou subir a tribuna. Agora nós estamos no novo normal nosso, é virtual. E só peço aos senhores magistrados que tenham sensibilidade de não julgar virtualmente, sim com o coração, porque tem interesses ali que precisam ser muito bem analisados. Né? E hoje a minha reclamação com o Poder Judiciário é que há um certo descaso com o direito. Eu tenho essa reclamação. O direito não é muito bem... Por exemplo, o direito está virando... Você diria que o direito está virando direito, ao invés de ser o direito judicial, está virando direito político, né? Porque a gente tem visto... Não só isso. Eu estou te falando isso, Ricardo, porque a gente tem visto aí muitos julgamentos aí que me parecem... Eu não sou advogado, a minha esposa aí, quero aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, que está agarrada comigo nesses nossos projetos. Mas ela tem visto e tem comentado comigo muitas vezes que muitas coisas estão sendo julgadas politicamente. Ou por e não juridicamente, né? Por exemplo, os tribunais hoje... É isso que você está se referindo? Também, mas mais no sentido técnico.
Antigamente, o Supremo Tribunal tinha um instituto chamado arguição de relevância. Só subia um processo se tivesse relevância. Hoje, a arguição de relevância foi extinta por reclamação da OAB e criaram a admissibilidade, o juízo de admissibilidade. E esse juízo de admissibilidade simplesmente barra tudo. Colocaram lá uma súmula no STJ, a súmula 7, no Supremo 79, a matéria de prova não é examinada e muitas vezes, como é que você vai discutir o direito se você não tratar das provas, dos fatos? O próprio Chiovenda, um grande jurista italiano, diz: dá-me o fato, eu te dou o direito. O direito é do tribunal, o fato tem que estar aliado ao direito. Então, muitas vezes, com aquele afã de, é muito trabalho, vamos canetando e pessoas acabam ficando com sequelas eternas, por conta dessa pressa, desse afã de nada pode subir. Infelizmente é assim. Eu acho que a justiça tem que fazer uma revisão, meia-culpa, um exame de consciência. Tá dada a aula aí do professor Ricardo agora, tá? Para você que está assistindo e para os magistrados também. Eu recomendo, se algum magistrado tiver um tempinho, de ler um livro do Zé Roberto Castro Neves, chamado Como os Advogados Salvaram o Mundo. Ali está a história do direito, ali está a história dos cursos de direito, enfim, está a história do mundo ali. Muito importante. Muito bem. Olha, assim, Ricardo, muito gostoso essa entrevista com você, ainda mais com esse fato pitoresco que você contou aí para nós. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com você, de poder te entrevistar, de poder ouvir de você essa história. Mas nós temos que finalizar, né? Porque senão vai virar um documentário, né? Então agora eu queria que você ali se dirigisse para a nossa Câmara e desse uma saudação final ao povo de Brasília, ao povo do Brasil e do mundo. Eu quero dizer que eu sou muito grato a Brasília, porque Brasília me acolheu. Eu cheguei aqui eu fiz a minha vida. E Brasília, para mim, é o ponto central. Foi a visão do Juscelino, do presidente Juscelino Kubitschek, tão perseguido depois, mas se não fosse isso, o Brasil não teria essa afluência que hoje Brasília congrega todas as raças, todos os países, todos os estados. Aqui é como na gíria, é um balaio de gato, mas é um feliz balaio de gato, porque todo mundo tem o seu direito aqui, a sua posição, a sua oportunidade. Brasília é uma cidade democrática e eu espero que continue assim. E com essa saudação final do Ricardo Mubarak Baitello, nós vamos encerrando aqui essa retomada das nossas entrevistas sem máscara, tá? Mantendo novamente a distância, regulamentar pelos órgãos de saúde, desejando a você que fique com Deus, que Deus possa ser o seu sustento todos os dias. Esqueça seus problemas, esqueça suas dificuldades e agarre-se nas mãos de Deus, porque com Ele você estará seguro em tudo que você for fazer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de visitar o nosso site, de entrar nas nossas redes sociais. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.